Olá, queridos amigos, muito boa noite a todos. Vamos então ao estudo programado para esta noite, que é o capítulo 21º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos falsos cristos e falsos profetas. Já naquele tempo, Jesus anunciava a presença que em todos os tempos houveram os falsos cristos, e antes do Cristo já haviam os falsos profetas, e que na atualidade nós também os temos entre nós. Pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa, uma árvore de boa qualidade, produz bons frutos. Uma árvore má não poderá produzir frutos bons. Não se colhem uvas nos espinheiros, não é? No dizer do Cristo, representando aí o que pode uma criatura oferecer de si, de bom ou não tão bom, ou até ruim. Então Jesus se preocupava, porque antes dele já haviam os falsos profetas que anunciavam aqui e acolá a sua chegada à Terra, distorcidas muitas vezes as informações baseadas em intuições, baseadas em inspiração de cada um, que no final não se completavam, não se realizavam. Mas houveram os bons, os verdadeiros profetas que anunciaram a vinda do Cristo. E durante sua estada entre nós, também existiram aqueles que o anunciavam aqui ou acolá, sem, na verdade, estarem fiéis, estarem sintonizados com a verdadeira mensagem do Cristo. Ouviam dele algo que poderiam aproveitar e saíam interpretando essas lições à sua maneira, muitas vezes distorcidas da realidade. Então, isso nos chama muito a atenção, porque através dos tempos, como dissemos, sempre existiram os profetas verdadeiros e os falsos profetas. E nós os temos na atualidade. Nós temos uma avalanche de criaturas falando em nome de Jesus, pregando o seu evangelho, mas de uma forma que mais lhes convenha, ou que mais lhes convém, ou seja, interpretando à sua maneira, deixando de cumprir o verdadeiro trabalho da divulgação do evangelho, conforme ele nos foi trazido por Jesus. Então, com a multiplicidade de religiões que hoje temos no planeta Terra, nós podemos encontrar falsos profetas, falsos cristos, que se intitulam com o poder de realizar milagres, e às vezes até realizam, porque eles também têm um certo magnetismo, um certo poder, que atribuem a si próprios a condição de um verdadeiro Cristo, o que na verdade não são. Então, João, um dos discípulos de Jesus, numa das suas mensagens, numa epístola, ele diz então que surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas para enganar até mesmo os eleitos. O que é, na verdade, um verdadeiro profeta? Vulgarmente atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de modo que as palavras, as profecias e predições tornaram-se sinônimos, ou seja, cumpriu-se aquilo que foi anunciado. Mas nós temos acompanhado ao longo do tempo criaturas profetizando, vaticinando, prevendo coisas que, na verdade, nunca se cumpriram ou não se cumprem e ninguém lhes cobra por isto. Os chamados
adivinhos, os que preveem que o próximo século ou o próximo ano será um ano de fartura, que fulano, ciclano irão morrer e outras coisas irão acontecer, mas não registram isso em cartório e depois não podem ser cobrados pelo que falaram. E aí nós temos grande número deles entre nós, iludindo as massas com falsas profecias, com falsas promessas, prometendo aquilo que não podem, que não estão investidos desse poder, não podem cumprir, mas prometem e usufruem dessa crendice, dessa crença que muitos neles depositam. Então, são os verdadeiros, ou melhor, são os falsos profetas, não é? Que tiram proveito da sua situação de ter um dom, digamos, mediúnico, de ter um dom um sensitivo, e se aproveitam desses dons que possuem, de fato, e vaticinam e profetizam sem qualquer responsabilidade. Isso tem a ver conosco no Espiritismo? Sim. João nos diz aqui na palavra dele, então, que nós mencionamos agora. Meus bem-amados, disse João, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgirão muitos falsos profetas no mundo. Então, nós podemos dizer que há algum tempo o espiritismo, os médiuns espíritas, ou não, porque existe a mediunidade sem o espiritismo, a mediunidade não é patrimônio do espiritismo, a mediunidade é um dom, é uma habilidade que os espíritos trazem consigo no seu estágio evolutivo. Então, eles podem ter percepções que outros não têm, mas isso não quer dizer que, por ser médium, ele seja espírita, porque existem médiuns não espíritas e existem os espíritos que não são médiums. Embora, segundo Kardec, todos nós somos médiums de alguma maneira. Mas então diz assim: os fenômenos espíritas, longe de dar crédito a falsos cristos e falsos profetas, como alguns procuram dizer, ao contrário, vem dar-lhes o golpe derradeiro. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, como as leis mostradas por suas primogênitas da ciência, também são leis da natureza. Desculpem uma falha aqui na nossa comunicação. Então, nós precisamos estar muito atentos na casa espírita, no trabalho espírita, para não estarmos endossando toda e qualquer mensagem que chegue ao nosso conhecimento. É preciso verificar, porque assim como os falsos profetas, os que apregoam o Cristo sem serem cristãos, existem em todas as religiões, também no Espiritismo precisamos estar atentos para que não haja essa infiltração de mensagens, de previsões, de predições que vêm comprometer a pureza da doutrina espírita. No Espiritismo, nós não anunciamos senão aquilo que Jesus anunciou no seu Evangelho, agora examinado à luz da doutrina espírita. Então, aqueles que procuram o centro espírita, pensando em obter milagres, fenômenos em seu próprio favor, ou médiuns que se dedicam à prática de situações
prática de procedimentos que não estão de acordo com o espiritismo, podem também estar trazendo uma notícia falsa, uma informação não verídica, um anúncio de algo que não lhes é possível produzir, e infelizmente isso acontece muitas vezes em centros espíritas, em casas espíritas, que não seguem um bom alinhamento com a doutrina codificada por Allan Kardec. Mediunidade não é atributo dos espíritas, eu já disse, mas muitos espíritas que são médiuns precisam zelar por essa mediunidade para que, de repente, não sejam tidos e havidos ou interpretados como profetas verdadeiros, quando, na verdade, deixam muito a desejar. Então, toda mensagem trazida, falada ou escrita, deve ser examinada à luz da razão, à luz da doutrina, para que não cometamos equívocos. Nós temos, por exemplo, na literatura espírita, muitos livros lançados que são livros mediúnicos, mas não são livros espíritas, ou seja, não estão fundamentados na doutrina espírita. E é contra isso que nós devemos lutar, devemos zelar, devemos conhecer, coibir, de certa forma, impedir que isso prolifere, porque pode induzir as pessoas a uma compreensão equivocada. Então, em todas as religiões existem os falsos cristos e existem os falsos profetas. Que nós procuremos conhecê-los pelos frutos que produzem, porque aquele que tem a vida pautada no bem e produz e busca produzir o bem, ele está sendo uma árvore boa, mas o contrário também existe. Então, que fiquemos muito atentos para essa realidade. E o capítulo 21º merece, de nossa parte, um estudo mais aprofundado para reconhecermos se, de repente, também nós não passamos por um falso Cristo ou profetizamos de forma equivocada. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos esclareça e que zelemos pela parte que nos cabe. Muito obrigado a todos e Jesus conosco sempre.